Não teve jeito, vou ter que falar sobre BBB 21. A Lumena, que aliás autorizou esse vídeo, está sendo acusada por um deputado federal de racismo. Será que existe racismo reverso? Não, não existe. Nesse vídeo eu te explico por quê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal, por favor se inscreva. Deixe já o seu like no vídeo, porque isso ajuda outras pessoas a acharem o vídeo. E nos comentários também coloque suas perguntas. E se você tiver sugestões de próximos temas, pode colocar nos comentários também. Vamos falar sobre por que não existe racismo reverso? Importante salientar que eu estou falando desse tema do ponto de vista histórico, não estou falando do ponto de vista jurídico. Então, é claro, um deputado federal entrou com uma notícia-crime contra a Lumena, alegando racismo reverso. E aí só a justiça pode se manifestar se essa notícia-crime procede ou não. Aqui eu vou falar do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, não procede. Por que não procede? Não procede porque o racismo é o resultado de um processo que é histórico e de um processo que é político. Esse processo histórico-político ele foi sofrido por populações negras e não por populações brancas. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Sem o controle do processo político, não pode haver a discriminação de grupos inteiros de forma sistemática. E é isso que acontece no Brasil. O processo político era controlado pelos brancos, que legitimaram por meio da política a escravização de pessoas negras aqui no país por mais de 300 anos. Veja, pode até existir por parte de indivíduos uma ação discriminatória, uma fala preconceituosa contra uma pessoa branca, mas isso não configura o racismo, porque essa pessoa branca não sofreu esse processo político, não sofre e não sofreu o processo histórico. Entende a diferença? Qual que é o processo histórico? O processo histórico é o processo de escravização de pessoas negras por pessoas brancas, e não o contrário. Não foram os negros que trouxeram brancos para o Brasil para serem escravizados. Foram os brancos que trouxeram negros e escravizaram no Brasil por mais de 300 anos. Então, por mais que a Lumena tenha tido uma fala discriminatória ou preconceituosa contra Carla Dias, a Carla Dias, como branca, não sofre a pressão desse processo histórico e desse processo político. Um exemplo, a Carla Dias não precisa entrar no shopping preocupada se os seguranças vão olhar para ela achando que ela quer roubar alguma coisa. A Carla Dias ela não precisa se preocupar em andar nas ruas com medo de que a polícia possa abordá-la por nada. A Carla Dias, como branca, tem grande possibilidade de ascender profissionalmente. No Brasil, a maioria das pessoas que têm cargos de direção e de gerência são brancos. Aliás, o deputado e a senadora, se olharem ao seu lado, vão ver que a maioria dos seus colegas políticos também são brancos, homens brancos. E isso diz alguma coisa sobre o processo de racismo no Brasil. É o que a gente chama de racismo estrutural. Alguns espaços são normalizados, algumas atitudes são normalizadas, como essas que eu falei. É normal que a gente tenha políticos brancos e a população carcerária negra. É normal que o branco possa andar despreocupado no supermercado, no shopping, na rua, e o negro tenha de andar preocupado se vai ser abordado por um segurança ou pela polícia. Afinal, jovens negros também são assassinados em maior proporção quando comparados a jovens brancos pela polícia. A ideia de racismo reverso, gente, é uma ideia racista em si, em que o branco se coloca num papel de vitimização por ter perdido alguns privilégios que carregou historicamente, exatamente porque vivemos numa sociedade racista. O nome racismo reverso também em si já revela muita coisa, né? Porque se ele é reverso, ele é um racismo fora do lugar. Isso pressupõe que existe um racismo no lugar, um racismo normal. Se quiser entender melhor essas e outras questões relacionadas ao racismo, eu sugiro o livro Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Ali ele fala um pouco dessa questão do racismo reverso
e explica melhor esse conceito do racismo estrutural. Vale a pena a leitura. Até a próxima.